Amém. Glória a Deus. A gente está numa direção aí de que a gente tem que ser mais breve, querido, mais objetivo, e eu estou me treinando a ser mais objetivo em nome de Jesus, e eu vou conseguir. Amém? Você está preparado para ouvir aí a palavra de Deus? Em nome de Jesus, você recebe a palavra do Senhor nessa noite. Eu vou falar hoje com vocês um tema que, para muitos, ou melhor, para todos, não é novidade. Cristo, o centro de tudo, a supremacia que transforma. Cristo é o centro da sua vida, querido. Cristo é o centro de todas as coisas. Para nós temos que entender que Ele tem que ser o centro da nossa vida, o ponto central da nossa vida. A gente vai estar lendo aí a passagem de Colossenses 1, do 15 ao 20, vamos estar mergulhando um pouco aí nesse texto. E celebrar a Deus é reconhecer que toda a nossa vida encontra sentido, direção e esperança em uma única pessoa, o nosso Senhor Jesus Cristo. Você entende isso? Você entende que Cristo, Ele nos dá sentido para viver, que uma vida sem Cristo, ela é vazia, ela é sem sentido, e um mundo que vive à procura de estabilidade, satisfação e propósito, a palavra nos coloca diante de uma verdade inabalável. Cristo não é um acessório da vida, Ele é o centro da vida. Cutuca esse irmão bonito que está do seu lado e vai dizer assim: ei, Cristo é o centro da sua vida. Em nome de Jesus, amém? Vamos, C.S. Lewis, ele tem uma frase que diz assim: cristianismo, se falso, não tem importância. É forte isso, nenhuma. Se verdadeiro, é de importância infinita. E tem uma terceira colocação que ele diz, que ele fala assim: a única coisa que ele não pode ser é moderadamente importante. Isso aí é inadmissível, querido. E o que ele quer dizer com isso, né? O que C.S. Lewis quis falar com isso, aqui nessa frase? Tem gente que talvez se sinta frio. A própria palavra fala isso. Tem aqueles que se sentem quentes, mas o morno é perigoso. Você já ouviu falar disso na palavra? O que Deus fala a respeito do morno na palavra? Você sabe? Fala que vai vomitar esse tipo de gente. É forte isso. É um negócio que a gente precisa se atentar. Não tem como a gente estar no meio termo ali, ser moderado. Não, o Evangelho é isso. Só é possível porque Cristo é absoluto, Ele não divide espaço, Ele reina. Quando nós falamos Senhor, o termo Senhor usado aqui é dono. Nós pertencemos a Ele, fomos comprados por um alto preço, amém? Você está entendendo esse negócio? E hoje, como eu falei para vocês, eu queria mergulhar com vocês nesse texto de Colossenses ali, no capítulo 1, do versículo 15 ao 20, um dos textos mais profundos sobre a identidade de Cristo, escrito por Paulo para combater confusões sobre quem Jesus realmente era, as mesmas confusões que muitos ainda hoje têm. E o texto vai nos levar a entender um pouco mais disso. A cada ponto, veremos a provisão, restauração e resposta que encontramos nele, em Cristo Jesus, para que a celebração hoje seja cheia de entendimento, fé e transformação. Amém? Vamos ler lá o texto de Colossenses, capítulo 1, do 15 ao 20. Diz assim, ó: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, fazendo menção aqui à figura de Cristo, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste.
Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. 19, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém? Cristo é a imagem do Deus invisível. Que é o primeiro ponto que eu queria falar com você. A gente leu no versículo 15, ele é a imagem do Deus invisível. Paulo vem ali expondo isso. O homem vive cercado de opiniões sobre Deus. Quantas coisas você já ouviu falar sobre Deus? Eu já ouvi tanta gente falar tanta coisa. É um poder superior, né? O homem ali, que uns acham que ele é distante, outros que é indiferente, outros que é apenas uma força. Tantas pessoas têm tantas visões de Deus, né? Que às vezes que Deus é um Deus que pune as pessoas, que é um Deus que mal. Eu já ouvi falar isso, pessoas que falam que Deus é muito ruim por causa das desigualdades que existem no mundo. Com certeza você já ouviu aí falar inúmeras definições para o nosso Deus, mas Paulo ele afirma uma verdade aqui nesse texto, que fala o seguinte: se você quer conhecer o Deus verdadeiro, olhe para Cristo. Cristo é o Deus encarnado na figura humana. Hernandes Dias Lopes diz assim: Jesus é Deus traduzido ao idioma humano. Ele se absteve ali da sua divindade, dos seus poderes, né, de Deus, e se fez carne. O verbo se fez carne, como diz João, ele veio aqui, se transformou em homem, para que nós pudéssemos entender o que ele veio fazer por nós e mostrar para o ser humano que é possível, é capaz passar por tudo isso aqui na terra. Porque talvez você olhe, mas Jesus era Deus, mas ele se fez carne, ele se fez humano para passar aqui nessa terra e mostrar para nós que é capaz. E a gente olha aí, muitas vezes as pessoas, devido a essas definições de Deus, essas definições que os homens atribuem a Deus, né? Coisas que geram uma figura falsa de Deus, que geram um Deus que não é o Deus que nós acreditamos. Quando fala para olhar para Cristo, é porque Cristo é a solução. Quando fala aqui o primeiro toque, Cristo é a imagem do Deus invencível. Cristo ele tem que ser o centro. O ponto aqui hoje, como que Cristo vai ser o centro se eu não conhecer quem Cristo é? Pastor, mas a gente sabe quem Cristo é. Será que vamos falar sobre alguns pontos? Quando você vê alguém que perdeu a visão de Deus, alguém que está frio espiritualmente, alguém que não sabe mais como Deus é, o que essa pessoa está precisando? O que ela tem que fazer? Como disse aqui, se você quer conhecer a Deus, a quem as pessoas recorrem nos momentos de dificuldade? Muitas pessoas falam que são ateus, que não acreditam em Deus, que não reconhecem que existe um Deus. Isso é balela, isso não existe, isso é papo furado, é aqui na terra, a gente morreu, vai acontecer alguma outra coisa que ninguém sabe, morreu, acabou. E mais na hora que o calo aperta, tu fala assim, Deus que me ajude. É ou não é? Desse jeito, as pessoas pensam dessa forma. Na hora que tem que recorrer a algo que não consegue vencer, lembra que existe um Deus. E quando a pessoa está aí, perdeu essa visão de Deus, frio espiritualmente, não sabe mais como Deus é, olhe para Cristo. Foi isso que Paulo disse ali em Colossenses: olhe para Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, ele revela o coração de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, a verdade de Deus. Esse é Cristo. Ele expõe todas as características de Deus para nós. Lá em João 14, fala: quem me vê, vê ao Pai. Cristo foi a personificação de Deus, é o Deus no idioma humano. Hebreus 1:3 fala: o Filho é o resplendor da glória de Deus. Cristo para nós foi isso. Esse é o entendimento. Então, no caos, o que você tem que fazer? Veja Cristo e encontre paz. Pessoas têm vivido o caos aqui na terra, têm passado por momentos de dificuldade, têm passado por tribulações, lutas. A gente vai falar sobre isso, derrotas.
E para onde tem olhado? Esses dias agora eu conversei com um amigo e as setas que vêm do inferno na nossa mente, elas nos levam a não olhar de uma forma errada. A psicologia é válida, a psicanálise é válida, tudo é válido, mas Deus é a solução para todas as coisas, é Cristo. Quando você começa a relativizar o potencial de Deus na sua vida, crendo que, não, mas eu não posso desmerecer a ciência. A ciência tem poder para curar? Tem, amém? Ela pode resolver, ela pode ajudar a vencer um vício, a vencer uma casa, mas a partir do momento que nós começamos a ver pessoas falando que eu não posso depositar tudo em Deus, não é assim que funciona, Deus não vai estalar os dedos lá de cima e eu vou ser curado, se Ele quiser pode, amém? É a realidade, muitas das vezes tem um processo, mas se Ele quiser, Ele pode falar isso. Eu não posso falar, eu não posso limitar o agir de Deus, mas também não posso querer que tudo seja assim, que Deus estale os dedos e faça. O que eu estou querendo te dizer, Jesus é a imagem do Deus invisível, Ele é quem faz, quando a gente fala do caos, da dúvida, da fraqueza, na dúvida, Cristo encontra direção. Olhe para Cristo e encontre direção. Na fraqueza, olhe para Cristo e encontre graça. Esse é Jesus Cristo. Ele vai te dar, no meio do caos, paz, no meio da dúvida, direção, e no meio da fraqueza, Ele vai te levar a enxergar graça. As pessoas têm vivido nos nossos dias atuais, muitos perdidos em meio ao caos, o caos da depressão, o caos da ansiedade, pensamento acelerado, TDAH, TD, não sei, é tanta coisa. E olha-se para muitos lados, o lado da ciência, o lado da psicologia, o lado de várias coisas que podem te auxiliar. Eu não desmereço a psicologia, até porque o meu irmão é psicólogo, e eu passei por um processo não tão antigo assim, de entrar num burnout, numa depressão, e quem me ajudou a voltar para si foi a psicologia, mas a psicologia não olha para Jesus, a psicologia trata isso como a sua espiritualidade. É isso que eles falam para nós, porque eu expunha para psicólogo, falando, doutor, eu preciso voltar para Cristo. Eu falava isso para ele, eu sei porque eu estou mal, é porque eu deixei Cristo de lado. O meu trabalho, eu não estava tendo comunhão com a igreja, eu não estava tendo comunhão com o corpo, aquilo começou a me esfriar, e eu comecei a deixar isso de lado. Olha a importância do corpo, de estar presente na igreja. Às vezes você fala assim, mas em casa eu também tenho que buscar, com certeza absoluta, mas quando nós deixamos de congregar, de partilhar do corpo de Cristo, nós começamos a esfriar também, e isso foi me levando a deixar a minha visão se conturbar, e eu não olhei para Cristo no momento em que eu precisava olhar, pois Cristo é a solução para todos os problemas. Talvez pessoas tenham dificuldade de enxergar isso, porque falam assim, então você está depositando tudo em Cristo. Sim, Ele é a solução para todas as coisas. Eu falo isso para você com certeza e convicção. Você pode até buscar um auxílio de alguém, mas você que acredita em Deus, que acredita em Cristo, que se diz cristão, você tem que entender que o único que pode resolver os seus problemas é você e Deus em conjunto. Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele é quem vai te auxiliar, te dar forças para lutar. Não existe ansiolítico, não existe antidepressivo, não existe remédio que possa solucionar o seu problema se você não acreditar em Cristo. Sabe por quê? Nós somos tricômicos: corpo, alma e espírito. O seu corpo vai morrer, o seu espírito vai voltar de onde ele veio, para Deus, porque foi Ele que soprou em você o espírito de vida. É a sua alma, ela é eterna. Esse vazio que você sente aí dentro, que você tenta preencher com os desejos da sua carne, é a falta daquilo que só Deus pode te dar. E é Cristo quem tem a solução para essas coisas, pois é Ele quem vai te fazer enxergar essas verdades, preencher esses buracos, que muitas das vezes nós tentamos saciar com os prazeres da carne, porque é gostoso. Você toma ali para si aquele momento de prazer, aquilo te dá um alívio, você esquece do problema, só que daqui a pouco isso passa. É ou não é assim? Isso passa, e aí começa a voltar aquele vazio, e você cai nesse ciclo vicioso, dessa busca de prazer, porque você não está olhando para o lugar certo.
o Deus invisível. Cristo é a imagem do Deus invisível. Nós temos que olhar para Ele. Mas vamos lá. Cristo é o Criador e sustentador de todas as coisas. O próprio versículo 16 e 17 falou lá: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Às vezes achamos que a nossa vida está sem controle, quebrada, solta, já não tem mais rumo. Você começa a olhar tudo que está ao seu redor e você fala: agora não tem mais jeito, não tem para onde eu ir, eu me afundei tanto nesse buraco que eu não vou conseguir sair daqui. Situações familiares, situações de vício, situações de trabalho. Quantas vezes a gente se coloca em situações encurraladas, onde você fica sem saber para onde ir. Isso tudo, Paulo fala ali, não existe nada fora do domínio de Cristo. Ele não apenas criou, ele sustenta todas as coisas. Aí vem a W. Tozer e diz assim, o que vem à mente quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante em nós. E o que ele complementa na frase é o que é interessante. Ele fala: se pensamos pequeno sobre Cristo, vivemos pequeno. Como é que você tem enxergado Cristo? E isso reflete o que eu estava falando no primeiro ponto. Talvez você olhe para um Cristo relativizado. Ah, não, mas isso aí não é eu que tenho que fazer, Deus não tem nada a ver com isso, eu tenho que lutar, eu tenho que correr atrás, eu tenho que resolver. E como é que você tem vivido a sua vida em Cristo? Como eu falei para você, Ele é a solução, Ele é o remédio, Ele é a provisão, Ele é a restauração, Ele é tudo para nós. Como você tem enxergado a Cristo? Qual o tamanho do seu Senhor? Qual o tamanho do seu Deus? Como é que você tem se apresentado diante do seu problema? Porque Ele falou: eu vou, mas eu vou enviar para vocês o Espírito Consolador, aquele que vai lutar junto, que vai segurar a outra ponta daquilo que está pesando. Vocês não vão estar sozinhos. E por que em certos momentos nós temos tentado lutar e sustentar as coisas sozinhos, se Deus, Ele dá e Ele sustenta? Quando tudo parece estar caindo, não enxergamos mais saída, sentimos que tudo depende de nós. Lembre-se, Cristo sustenta todas as coisas, inclusive você. Para de lutar sozinho, para de tentar resolver tudo sozinho, para de se cansar, para de ficar exaurindo as suas forças. Lá em Salmo 55, 22, lance o seu cuidado sobre o Senhor. Comece a apresentar as suas causas diante dele. Cristo Ele é o centro. Você declarou isso aqui quando eu perguntei: o Senhor é o centro da sua vida? Por que muitas das vezes, quando você tem passado por situações difíceis, você tem esquecido disso? Você tem deixado de lado o centro de todas as coisas na sua vida e tentado resolver as coisas com as próprias mãos. Lá em Mateus 11, 28 fala o quê? Venham a mim. Você lembra que completo? Vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele é o centro de todas as coisas. Ele criou e ajuda a sustentar. Ele criou você, criou a sua casa, a sua família, o seu lar. Quando está tudo desmoronando, a gente lembra de tudo, menos de quem pode sustentar, de quem pode trazer ali a realidade verdadeira e não a mentira que Satanás está tentando criar sobre a sua vida. Nós temos dado ouvido às mentiras de Satanás, por isso temos deixado de lado aquele que sustenta, aquele que é o centro de todas as coisas. Confie a Ele, querido, tudo na sua vida. Para de parcelar o que você vai colocando na mão de Cristo. Eu falo isso porque eu vejo isso nas pessoas. Ah não, essa área aqui ainda não, eu já entreguei, Deus está trabalhando na minha vida, pastor, já coloquei isso diante dele, isso aqui eu ainda estou vencendo ainda. Está tentando vencer sozinho. Porque quando você fala assim, querido, entrega tudo na mão de Deus, não, ainda não é o momento. Aí usa até Eclesiastes, né?
há tempo para todas as coisas. Sofisma, né? Está usando um contexto que não tem nada a ver com aquilo que está falando ali. Nós temos que confiar os nossos filhos, o nosso trabalho, o nosso futuro, a nossa família, o nosso casamento, tudo às mãos daquele que pode sustentar. Ele mantém de pé aquilo que você não consegue mais sustentar. Talvez você está olhando para tudo isso e falando assim, não tem mais jeito. E ele está olhando para você e fala assim, entrega nas minhas mãos. Eu é quem vou sustentar, é eu é quem vou fazer, sabe por quê? Como a gente leu ali, quem que é o cabeça de todas as coisas? O cabeça da igreja, é Ele, é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Versículo 18 fala assim, Ele é o cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Está falando de uma parte interessante agora. A igreja, ela é movida por talentos, por carisma, não é movida por talentos, por carisma ou por estruturas. Isso tudo que a gente prepara, a gente melhora, a gente estrutura tudo muito jóia para tentar deixar o melhor possível, mais confortável, mas isso não move a igreja. A igreja, ela tem que ser movida por Cristo. Cristo é o nosso combustível. Sem Ele a igreja vira clube. Se a gente encher isso aqui de luz e fizer um monte de teatro, um monte de show, espetáculo de dança, isso de nada adianta se Cristo não for o combustível central. Com Ele se torna um corpo vivo. É isso que é a igreja, um corpo vivo com Cristo. John Stott disse assim, sem Cristo não há cristianismo. Você está se identificando com isso que eu estou falando agora, querido? O que o cenário atual cristão tem vivido? O que as pessoas têm? Igrejas frias, querido. Vidas não estão sendo transformadas. As pessoas têm vindo por um teatro e têm gerado divisão. Como é que está o corpo de Cristo? A gente tem vivenciado isso, talvez até perto demais do que eu não gostaria. E a solução não é estratégia. Nós temos talvez lutado de uma forma diferente. Que isso, pastor? Então você está falando, mas o senhor está tentando melhorar aí a situação, então está sendo hipócrita. Não, eu não estou falando que seja errado nós melhorarmos a estrutura, nós tentarmos definir um espaço melhor, ter um certo conforto, mas aonde está o nosso coração? A estratégia real tem que ser reconduzir Cristo ao centro de todas as coisas. Como assim, pastor? Que Cristo é esse? Que igreja é essa que nós vivemos, querido? Que igreja é essa que nós vivemos? Aonde às vezes as pessoas sobem no altar sem pedir perdão uma para outra. Às vezes nós estamos na rua e não cumprimentamos um ao outro. Às vezes até mesmo aqui dentro, com fulano ali eu não falo não, acho muito metido. Isso tem rachado o corpo de Cristo. Como eu disse para você, isso tem levado ao coração das pessoas, que é o nosso campo de batalha, uma contaminação que o inferno está vencendo. O diabo está conseguindo fazer o que ele quer, porque as pessoas não têm deixado Cristo ser o cabeça da igreja. Cristo ser aquele que conduz, como a gente está falando desde lá de cima. Está um caos, está ruim, eu estou passando por um momento de dificuldade, minha família está se perdendo, qual que é a solução? Olhar para Cristo. E quando eu falo de ser cabeça, a gente não quer. A gente tem permitido a nossa emoção, a nossa carne, guiar a igreja. Querer não, o pastor fez isso aí, criou essa parede aí, negócio nada a ver, para que fez isso aí, a igreja está um calorão doido agora. Exemplo bobo, tá, querido? Só para você entender o que eu estou falando. Se Deus mandar eu botar uma parede aqui no meio, eu vou botar. Se Deus falar assim, derruba isso aí, fecha tudo, vamos fazer o culto ao ar livre agora ali, não precisa mais de parede, e aí? Igual lá no Sudão, pessoas adorando a Cristo no meio do nada, na chuva. Pode cair tudo. O prédio não, para não morrer ninguém, que está cheio de casa aqui em cima, né? Pode faltar templo, pode faltar cadeira, pode faltar estrutura, pode faltar caixa de som. O que não pode faltar é Cristo. Em hipótese alguma, Ele tem que ser o centro e a cabeça de todas as coisas. Enquanto nós não entendermos isso,
Nós não vamos vencer como igreja. Nós vamos seguir nesse ciclo cansativo de cria evento, cria estrutura, cria festa, cria um monte de coisa, e o povo vem e vai embora. O povo vem e vai embora, porque as pessoas estão vazias, cheias de si mesmas, cheias do ego, e vazias de Cristo, que é aquele que vai conduzir a gente. Quando Paulo fala ali, olhai para mim, sede imitadores de mim como eu sou de Cristo, é o ponto mais profundo para mim da vida de Paulo. O meu sonho é que um dia todos nós alcancemos isso. Olha para mim, irmão, você quer ir para a igreja? Olha para mim que sou imitador de Cristo, porque nós temos visto uma geração que tem buscado perfeição em homens, tem buscado direcionamento em homens, e tem deixado Cristo de lado, e por isso tem se perdido, tem jogado a vida na lama, tem jogado a vida, entregado a vida para o inferno, porque tem olhado para o homem, para os defeitos do homem, e nós somos falhos. Temos que buscar a perfeição, temos que ser imitadores de Cristo, mas a partir do momento que a igreja começa a olhar demais e buscar demais coisas no homem, ela vai se frustrar, porque quem tem que reger o corpo de Cristo é Cristo. Já o nome já fala o corpo de Cristo, Ele é o cabeça. Não faça nada sem oração, sirva com alegria, porque Cristo é quem produz os frutos. Para de fazer as coisas esperando retorno humano. A gente se frustra, entra a alma de novo aí, talvez a gente está aqui cheio de ferida, buscando reconhecimento, um vazio, não teve pai, foi rejeitado na infância, aí já entra uma outra linha para a gente analisar da psicologia, da psicanálise, fica buscando aceitação, quer falar sim para tudo, porque quer ser aceito, porque quer agradar o homem. Nós estamos aqui para fazer, eu vou chegar aqui hoje, eu vou ficar ali na porta, eu vou recepcionar as pessoas, eu vou limpar o templo, pastor, cheguei lá, varri tudo, aquele cara nem olhou para minha cara, meu irmão, não falou nenhum obrigado, mas você veio aqui para limpar a igreja, para quem? Para o pastor ou para Deus? É um exemplo também bobo. Existem outras coisas, talvez você vai servir na rua, no seu trabalho, você está lá com um companheiro de serviço, e o cara emburrado, o cara não ajuda ninguém, e você está ali, esse cara não ajuda ninguém, também não vou ajudar ele nada não. Seja diferente, vai lá, faça por ele aquilo que ele não faz por você, sabe por que você está fazendo para Cristo. É aí que eu falo que entra o exemplo, o testemunho de sermos como Cristo, de Ele ser o nosso cabeça e não os nossos impulsos carnais. É isso que vai mostrar para o mundo que ainda existe uma igreja verdadeira, que ainda existe uma igreja onde Cristo é o centro de todas as coisas. Celebre a comunhão, porque estamos ligados pelo mesmo Senhor. Tem que ter prazer, querido, em estar reunido como igreja. Eu venho de um tempo onde a gente tinha muito mais prazer nisso. As pessoas ansiavam em poder se reunir, em estar junto. Hoje em dia, às vezes, eu fico triste, porque às vezes, quando ocorrem esses momentos, em vez de ser um momento prazeroso, divide-se em bolinhos, e às vezes um começa a falar mal do outro, apontar o defeito do outro, enquanto estava ali, a cabeça é a mesma. A minha mão só está movimentando aqui porque o meu cérebro está falando para ela mover. O meu pé só está balançando porque o meu cérebro, porque a minha cabeça está dando um impulso. Quando nós pararmos de agir segundo o nosso querer, segundo a nossa vontade, nós vamos conseguir essa reconciliação, porque por meio de Cristo nós somos reconciliados com Deus. Porque se não fosse por Ele, nós estaríamos perdidos. E por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas. Versículo 19 e 20, o maior problema do ser humano não é financeiro, emocional ou circunstancial. Qual que é esse problema então? É a separação do Criador. Por isso Cristo veio à Terra. Parece que eu estou falando, o que eu estou falando aqui parece ser algo, todo mundo já sabe, mas talvez não, querido. Porque aquilo que se torna muito, vou usar a palavra comum, mas não é essa palavra que eu queria usar. Tudo que isso já está comum, já sei, acaba se perdendo. O básico, o simples, a essência do Evangelho. Nós fomos separados de Deus, todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Carecemos dessa reconciliação.
E quem faz essa reconciliação entre o homem e Deus é Cristo Jesus. O pecado destruiu tudo isso. Cristo veio para reconciliar. E nós precisamos entender esse negócio da cruz. Charles Spurgeon diz assim: a cruz é o mercado da graça, onde Deus oferece o perdão ao pior dos pecadores. Sabe quando que isso vai começar a mudar? Quando a gente olhar para nós mesmos assim, como o pior dos pecadores, e parar de olhar para as pessoas. A palavra diz isso. Antes de você apontar o cisco do olho do seu irmão, tira a trave do seu. É necessário nós começarmos a olhar para as pessoas, não com um olhar de julgamento, com um olhar de irmão. É até meio perigoso, né? Porque tem umas famílias que é meio complicado. Tem uns irmãos aí que, se deixar, mata até um ou outro, né? É difícil. Mas a família de Cristo é perfeita. Olhar com amor, olhar com compaixão, entender esse negócio que Jesus ensinou para a gente através da palavra. Não importa a culpa do passado, não importa os erros do passado, as feridas, os pecados. O sangue de Cristo te reconcilia, te perdoa, te renova e te restaura com um propósito. Essa reconciliação, ela não pode ser em vão, porque tem um pensamento, uma linha de raciocínio teológico que fala que a salvação é predestinada. Eu fui salvo e eu não perco mais a salvação. Os calvinistas, né, pensam assim. A gente vem de uma outra linha e tem muita gente perdendo a salvação porque está tirando Cristo do centro, querido. Então eu preciso fazer para merecer? Não é isso que eu estou te falando. Quando a gente tira Cristo do centro, a gente dá lugar para outras coisas governarem a nossa mente, o nosso campo de batalha, o nosso coração. Tudo isso tem levado à destruição da igreja. Como é difícil hoje. Perdão. A gente foi fazer o evangelismo, as pessoas que são de Cristo, elas recebem a gente, elas passam, acenam, buzinam. Agora tem gente que não quer nem olhar para a cara da gente, se deixar passa por cima, né? Acelera o carro, acelera a moto, não olha para o lado. Isso é culpa de Cristo? Isso não é culpa de Deus, querido. O ser humano tem envergonhado o nome de Cristo na terra, porque tem dado ouvido às vozes do inferno, tem deixado a carne se sobressair sobre o Espírito Santo. Nos momentos em que Deus fala, a gente ouve aquilo que o inferno diz, em vez de dar ouvido à voz do Espírito. Romanos, para concluir a parte da reconciliação, Romanos 5,10 fala: fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Cristo nos reconciliou com Deus. 2 Coríntios 5,18, Deus nos reconciliou consigo por meio de Cristo. Essa reconciliação veio por Ele. Deixe hoje aqui no altar a culpa do passado, essas feridas, os ressentimentos, tudo isso que te prende, que tem te impedido de colocar Ele como centro na sua vida. Receba o perdão que Cristo te dá. Quanta gente amargurada, que não perdoa, que tem dificuldade de perdoar, que às vezes não aceita nem que Cristo perdoou. Eu era assim, eu fazia as coisas e eu pedia perdão, eu pecava aqui agora, aí pedia perdão, aí passava 5 minutos, eu estava orando de novo: Senhor, me perdoa. Chegava na hora do almoço, estava orando de novo: Senhor, me perdoa. Está faltando fé para crer que Ele perdoou, entendeu? Se você pediu perdão, se você se arrependeu, Ele te perdoou. Ele é fiel, Ele não é mentiroso não, Ele fala, Ele cumpre. Viva como alguém reconciliado, com paz, alegria, esperança. É isso que Ele espera de nós, um corpo perfeito, um corpo que vai mostrar para as pessoas aí fora que ainda é possível viver com Cristo como centro das nossas vidas. Esse negócio de ser cristão, querido, isso aí engloba muito mais do que declarar: não, eu sou cristão também, eu vou na igreja. Não, tem que botar isso como realidade nas nossas vidas. Eu quero concluir falando sobre hoje, a celebração hoje aqui é sobre Ele,
É sobre Cristo, é por Ele que nós estamos aqui. Ele é a imagem de Deus, o Criador, o sustentador, o cabeça da igreja, o nosso Redentor, a reconciliação. Esse é Cristo. Por Ele nós podemos celebrar, por Ele nós podemos nos alegrar. Tudo o que precisamos está nele. Sustento, alegria, amor, paz, toda mudança que buscamos vem dele. A transformação da nossa mente, dos nossos hábitos, a nossa conduta, toda vitória que celebramos é por ele. Por ele nós vencemos, por ele nós nos regozijamos, alegando. É ele quem te dá a vitória. C.S. Lewis diz assim: olhe para Cristo e encontrará todas as coisas que realmente importam. Se você está olhando para o mundo e buscando no mundo algum sentido para a sua vida, buscando algum rumo, alguma direção, algum propósito, você está olhando para o lugar errado. Não é a sua profissão, não é a sua vida conjugal, não é a sua vida familiar que vai te dar um sentido nessa vida. Talvez você ache que a hora que eu for pai, eu vou mudar a minha vida, minha visão de mundo vai mudar, eu vou viver por algo. Ei, nós já nascemos por algo para ser vivido. Cristo Jesus é o sentido da nossa vida, é o propósito das nossas vidas, é por Ele que nós estamos aqui. Adoração. Por que você adora? Porque Ele é digno da nossa adoração. Por que você entrega as suas coisas na mão dEle? E eu quero terminar. Porque Ele te sustenta. Esse é o motivo de você entregar tudo na mão dEle. Porque nós andamos em unidade. Porque Ele é o cabeça. Se Ele for o cabeça, a unidade vai existir. Caso contrário, não. Arrependimento e fé é porque Ele reconcilia. Celebração é porque Ele reina. Se for por circunstâncias, por causas terrenas, por força humana, nós nunca vamos celebrar. Vão ser apenas momentos de lapsos de prazer, de alegria. Não, em Cristo nós somos verdadeiramente felizes, nós enxergamos as coisas como elas são. Momentos leves e momentâneas tribulações que nós passamos aqui nessa terra. Coloque-se de pé nessa noite. Cristo é o cabeça das nossas vidas. Talvez um dia você possa ter pensado que tem coisas que você tem que lutar sozinho, querido. Eu queria te levar a sair daqui hoje pensando o seguinte: Ele é o centro de todas as coisas. Não faça nada sem orar, não faça nada sem colocar Ele como direcionamento principal. Eu estou pensando em fazer uma reforma na minha casa, eu estou pensando em comprar umas roupas para o meu filho, eu estou pensando... Coloca diante do Senhor. Estou pensando em se eu falo de Deus ou não para tal pessoa. Ora. Porque talvez você fala de Deus para uma pessoa e aquela pessoa te trata mal e você acha que já é para desistir. Será? Eu vi um testemunho uma vez muito forte de um membro do grupo Racionais. Testemunho do Guina. Talvez alguns aqui já tenham ouvido. E tinha uma senhorinha, meu irmão, que a mulher ficava no pé dele. Tudo que era show, a mulher estava lá, né? E ela queria entrar no palco, e ela chegava nele e falava assim: Deus me mandou aqui para te falar isso, isso e isso. E ele, essa mulher é louca. E a mulher ia na casa dele, a mulher perseguia ele. Você já pensou se ela tivesse desistido? Foi um direcionamento que Deus deu para ela. E quantas das vezes, às vezes Deus fala com a gente certas coisas, e na primeira dificuldade a gente tira ele do centro, fala: não, isso aí acho que não deu certo. Comece a colocar Cristo como centro da sua vida, colocar Ele como a direção principal. Ele é o rumo central das nossas vidas. Tudo é por Ele. Ele dá, Ele cria e Ele sustenta. Amém? Você entende isso? Você tem vivido isso na sua vida, querido? O Senhor tem sido o centro da sua vida? Versículo 20 fala assim: por meio dele, reconciliar consigo todas as coisas, fazendo a paz pelo sangue da sua cruz. Você pode ter perdido a paz,
você pode ter perdido a força, você pode ter perdido a direção, mas você não perdeu a Cristo. Ele é o centro da sua vida, porque Ele está te chamando agora mesmo. Deixa eu voltar a ser o centro da sua vida. Talvez por um momento você perdeu a paz, talvez por um momento você perdeu a força, a direção. Ele está falando para você hoje: ei, você não me perdeu, eu estou aqui, sou o centro da sua vida. Esse chamado de colocar Cristo como centro da sua vida, isso não é só para o pastor, isso é um chamado para todos nós, para o corpo, para a família, para aqueles que se intitulam filhos de Deus. E se hoje você está aqui e se coloca nessa posição, eu queria chamar a sua atenção para isso. Recoloque, reconduza Cristo ao centro da sua vida. A cruz, ela não é um trono para o merecedor, é um abrigo para o pecador. A gente não está lutando para alcançar um trono, nós já recebemos um abrigo, para que nós possamos nos sentir seguros aqui nessa terra, para que no momento da fraqueza, da falta de direção, do desespero, nós saibamos para onde olhar e encontrar a paz. Amém? Cristo é o centro de todas as coisas. Eu quero orar com você nessa noite. Esse lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. Esse é Cristo. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Nesse lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor.
você vier, isso significa Ele te recebe, Ele te abraça, Ele te leva para casa. Eita glória! Hoje não é noite de desespero, hoje é noite de celebração, de reconciliação, de recomeço, de salvação. Talvez em algum momento Cristo deixou de ser o centro da sua vida, Ele deixou de ser o centro da sua casa, da sua família, de tudo que você tem que conduzir. Hoje é a noite de você olhar para Ele e falar: Pai, toma a frente de todas as coisas, toma a frente do meu trabalho, toma a frente da minha família, do meu casamento, da minha situação financeira, de tudo que eu tenho para fazer, Pai. A minha paternidade, a minha maternidade, tudo o que eu tenho que fazer, seja o cabeça de todas as coisas, ó Pai. Perdoa, Senhor, as nossas falhas como corpo de Cristo, as nossas falhas como igreja, quando tiramos o Senhor do centro de todas as coisas e nos colocamos, ó Pai, na posição de tomar as decisões, e quando teríamos apenas que nos render, ó Pai, aquilo que o Senhor faz, que é reinar sobre as nossas vidas. Seja Senhor, Pai, de todas as coisas, seja Senhor da nossa vida, da nossa família, do nosso lar, do nosso casamento, do nosso trabalho, dos nossos estudos, de todas as áreas, Senhor. Nós pedimos ao Senhor, toma a frente de todas as coisas, esse restante de ano, ó Pai, que seja um ano onde o Senhor vai reinar como a figura central do Evangelho, na família viva do Héctor, nas nossas casas, em todos os lugares, ó Pai. O Senhor será a nossa direção, o Senhor será o nosso guia, quando nós vamos tomar uma atitude, ó Pai, nós viemos a buscar em oração a Tua decisão, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor almeja fazer para as nossas vidas, através das nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Nós colocamos tudo em Tuas mãos, nós queremos que o Senhor é a solução de todas as coisas, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa guardar o nosso retorno para casa, que o Senhor possa guardar, Pai, a nossa família, o nosso lar, nossa semana, Pai, o nosso trabalho, os nossos estudos, em nome de Jesus. Nós colocamos tudo, Senhor, nas Tuas mãos, que o Senhor venha quebrar maldições, ó Pai, setas do inferno, coisas que vieram sobre a nossa mente para tentar nos enganar, mentiras, ó Pai, lançadas pelo mal, pelos principados, pelas potestades, para gerar dúvida no nosso coração sobre o poder que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Eu desfaço agora em nome de Jesus, caia por terra toda mentira do inferno, ó Pai, toda seta lançada pelo maligno, Senhor, para tentar ludibriar e enganar o Teu povo, a Tua igreja, todo o espírito de divisão, de rebeldia, de contenda, nós não aceitamos no nosso meio, Pai, em nome de Jesus. Aonde nós passarmos, nós venhamos a refletir essa luz, nós venhamos a refletir, ó Pai, esse tempero, esse aroma que o Senhor colocou sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Que a Bíblia que as pessoas vão ler seja o nosso testemunho aqui nesse mundo, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós colocamos diante do Senhor nessa noite o nosso coração, a nossa mente, ó Pai. Nos vestimos do escudo da fé, do capacete da salvação, a identidade que nós carregamos em Ti, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro blindada a nossa mente e o nosso coração pela palavra do Teu Evangelho. Nós não aceitamos, ó Pai, nenhuma mentira do inferno sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe. Não deixa de ir embora sem cumprimentar um irmão desse aí que está do seu lado, não. Cumprimenta ele, deseja uma semana abençoada, em nome de Jesus.